Olá, estamos começando mais um Conexões Saudáveis e hoje a gente está aqui com o Luiz Santos, da Império Contabilidade, e a gente vai bater um papo legal com ele, conhecer mais da história dele, entender mais de contabilidade. Eu sei que você está aí esperando, né? Todos os nossos episódios têm coisas cada vez diferentes que vai fazer toda a diferença na sua vida. E hoje a gente vai bater um papo com ele. Então, Luiz, fala para nós um pouquinho sobre a Império, em primeiro lugar, quem que é o Luiz? Oi, Leila, boa tarde, tudo jóia? É um prazer estar aqui com você, né? O Luiz é um contador, né, que começou a trabalhar na área de contabilidade em 2010 e, assim, meu primeiro emprego e eu amei. Então, comecei a estudar, meu avô era auditor da Receita Federal, então já ficava fascinado ali, conversando com ele sobre o assunto, né? Então, eu falei assim, eu quero ser contador, vou estudar e quando eu comecei a estudar, trabalhar sobre o assunto, né? Amei e hoje é o que eu amo de paixão de fazer e gosto demais de falar de contabilidade, falar de negócio. Então, assim, é o que eu amo mesmo. Então, esse aí foi um dos motivos de você empreender nesse setor, né? Foi, sim. Você gosta de conta mesmo, né? Eu gosto, eu amo falar de negócio, falar sobre fluxo de caixa, projeção, enfim. É o que eu gosto de fazer, é trazer, né, ao empresário esse conhecimento, porque hoje falta muito no mercado, né? O empresário que conheça ali do seu negócio de fato. Então, ele tem muitas vezes conhecimento técnico do que ele faz, mas não tem conhecimento de negócio em si como um todo, né? Então, a gente entra aí auxiliando nessa parte. Oi, tão interessante que muitas pessoas têm as empresas e faz a contabilidade elas mesmas. Eu dou conta de fazer e às vezes não entende que para o negócio crescer precisa assim de um contador, uma pessoa que tenha expertise de, né, gente, para você que está em casa, para você saber manusear, fazer crescer, fazer toda a diferença, você precisa de um contador, que é uma pessoa que tem a experiência e a expertise de fazer bem feito o seu negócio crescer. Você tem essa perspectiva? Porque eu tenho certeza que a contabilidade faz toda a diferença. Sim, um contador posicionado, né, com o seu cliente, ele faz toda a diferença. Ele é capaz ali de mostrar números, dados, trazer informações ali relevantes, né, para que o empresário ele tome as decisões assertivas. Então, quando você tem um contador que te apoia, que te orienta, né, na condução do seu negócio, você é capaz de focar ali em crescer o negócio enquanto ele cuida da parte operacional, dos dados, das informações relevantes. Então, quando você tem, né, o contador que te traz essa informação, você consegue desenvolver e tomar as decisões assertivas. Nossa, muito bom, viu? E que diferença a contabilidade Império em termos de compliance e governança corporativa e gestão estratégica? Então, a Império ela foi fundada, né, para a gente ter uma visão diferente do mercado, que hoje o contador ele deixou o mercado ter uma visão muito ruim, negativa, né? Então, é aquele profissional que só gera guias, que só manda obrigações. Então, a gente abriu a Império para desmistificar essa questão, mostrar para o empresário que existe sim a parte operacional que precisa ser executada, as obrigações com os fiscos, com os fornecedores, né, com a sociedade, mas não é só isso que é contabilidade. Contabilidade vai muito além disso. Então, é de fato estar com o empresário ali para que ele consiga, né, entender todas as vertentes, porque a contabilidade ela é muito ampla. Então, você tem auditoria, você tem contabilidade de custo, você fala ali sobre finanças, então você entra na área de produção, então você entra em todas as vertentes do negócio. Por quê? Tudo se converte em números, em dados que desaguam aonde? Dentro da contabilidade. Então, a contabilidade, de fato, ela tem que estar conectada com todas as áreas do negócio. Então, é coisas que as pessoas, às vezes, não entendem. Elas acham que a contabilidade é só aquela pessoa que vai mandar a guia para eu pagar, mandar impostos, e não é isso, né? Essa é uma parte, sim, que existe dentro da contabilidade, que são as obrigações, né, a parte burocrática, mas isso não é a essência da contabilidade, né? A contabilidade é uma ciência que foi feita para que a gente consiga transformar dados em tomadas de decisões assertivas. Ô, gente, você tem essa noção, a amplitude, vamos dizer assim, que é a contabilidade, que a contabilidade não é só
uma pessoa que vai lá e vai gerir, vai ser o gestor ali das suas contas? Porque é isso mesmo, às vezes a gente tem muita dúvida com relação a isso. Olha para você ver quantas coisas com a contabilidade, né? Uma auditoria fiscal, por exemplo, como que ela funciona? Sim. Então, o que acontece? Às vezes você contrata uma pessoa, coloca essa pessoa para trabalhar no seu negócio e você, às vezes, não consegue ali no dia a dia fiscalizar, ver se ela de fato está fazendo tudo certinho, se todos os pagamentos estão sendo feitos com notas, com as devidas informações. Então, você pega uma auditoria. Então, o auditor ele vai lá, vai fazer toda uma análise de conta, vai pegar toda a relação de extrato, todo o planejamento financeiro, o fluxo de caixa, vai verificar se todos os pagamentos têm notas, se todas essas notas possuem ordem de compra. Então, é uma série de análises que ele vai fazer e vai verificar. Pô, por que esses pagamentos aqui não têm notas? Ou por que esses pagamentos aqui são feitos para essas pessoas? Então, ele começa a questionar e fazer as ligações, né? Então, muitas das vezes você pode pegar pagamentos que foram feitos sem notas fiscais, pagamentos de notas que foram feitas sem a ordem de compra, sem passar pelo devido processo. Então, é muito importante, principalmente, isso não depende de tamanho de empresa, né? É que a empresa ela já comece de forma organizada, entendendo. Por quê? Você não abre um negócio pensando assim, ele não vai crescer, ele não vai prosperar. Você abre um negócio já pensando assim, não, esse negócio aqui ele vai crescer, ele vai chegar num patamar que eu espero, né? Então, eu pretendo ser o maior da minha região, do meu estado, do Brasil, enfim, eu pretendo ser uma multinacional. E se você não cresce organizado, com compliance, com todas as regras de governança, acaba que se perde. Muitas pessoas aí, né, passam por frustrações de funcionários que às vezes fraudam, roubam e por causa que não amarra o processo direitinho. Então, a auditoria ela vem para isso, né, para verificar se todos os processos estão sendo feitos, se existem os processos, né? Então, ela é muito ampla a contabilidade, é algo muito bacana. Ô, gente, se está fazendo sentido para vocês, dá um like aí para nós. Compartilhe aí com alguém que você sabe que tem dúvida. Para você que é empreendedor ou que tem uma empresa de pequeno, médio porte, ou quem tem uma empresa grande que está precisando aí, de entender mais de contabilidade, nós estamos aqui hoje com a Imperium, ela faz toda a diferença na sua vida. E nós estamos falando de contabilidade hoje, sobre o crescimento da empresa, porque muitas empresas, né, Luiz, quebra exatamente por não ter estrutura, né? Sim. A falta de estrutura, de fechar ali tudo que é necessário para o desenvolvimento da empresa, é o que realmente quebra. Com certeza, porque o que acontece, igual eu vou trazer aqui exemplos, né, de situações onde a gente já vivenciou dentro de clientes. O cliente não tinha um controle de estoque. E ali todas as matérias-primas eram retiradas de forma sem controle. Então, as devidas fichas de produção, não estava tudo amarrado, não tinha um processo ali, era liberado de qualquer jeito. Qualquer um ia lá e pegava. Quando foi fazer uma auditoria, foi verificar, era 2 milhões de rombo no estoque. Então, assim, é um valor muito considerável. Pensa, você perder ali todos os anos 2 milhões, porque você não sabe para onde que foi. Então, por isso que a contabilidade ela entra aí. Então, a gente entrou e falou assim, esse processo aqui está todo errado. Não é dessa forma que tem que funcionar. Vamos aqui amarrar, vamos organizar direitinho para que a gente consiga ter os devidos controles, as devidas auditorias. Então, fez todo o processo e hoje tudo é bem organizado, né? Então, gerou-se uma economia anual de 2,5 milhões. Olha para você ver o diferencial que está aí de você ter a contabilidade ali a seu favor. Justamente. E, assim, em que momento uma empresa, ela microempresa, né? Ela de microporte, vamos dizer assim, SA, deve procurar, além da escrituração contábil, procurar escrituração contábil ou uma consultoria. Ou, né, em controladoria. Eu falei a palavra certa? Falou, é isso sim. mesmo? Consultoria em controladoria em gestão financeira. Então, nós temos aí os regimes tributários, né, e os portes da empresa. Então, você tem o MEI, que vai ali até 81 mil no ano, e nós temos a ME e a EPP, né? Então, a ME, geralmente, ele está enquadrado ali no regime do Simples Nacional, não necessariamente, aí tem que fazer a análise para ver qual que é o melhor regime para ele, mas a ME vai até 360 mil no ano.
Então, o que acontece? Pô, eu pretendo faturar até 360 mil no ano. Eu preciso ter uma contabilidade para amarrar o processo de controladoria, que é tudo isso, né? Verificar aonde o pedido vai entrar na empresa, como que ele vai entrar, os setores aonde eles vão passar, o setor de controladoria, ele faz todo esse caminho. Então, ó, vai entrar lá no comercial, vai entrar com pedido, vai gerar no sistema ERP, vai vir, ele desenha todo o fluxo para que no final ele consiga verificar o pedido entrou, qual o valor, quanto que gastou, como que foi, e faça toda a comparação, né, e para verificar. Teve lucro? O lucro que foi orçado foi o realizado? Não foi? Então, desde o primeiro momento, né, as pessoas têm isso. Eu sou MEI, eu não vou contratar um contador. Beleza, a legislação não obriga o MEI a contratar um contador. Mas o MEI ele foi criado com qual finalidade? Para que, né, o empresário, o autônomo, se formalize e ele cresça. Então, você tendo um contador que te auxilia nessa formação, nesse crescimento, então, logo, logo, de MEI você vai passar para ME, vai virar Simples Nacional e vai crescer. A ideia é, igual eu falei, todo mundo abre uma empresa pensando em crescer. Então, esse ano eu abro uma empresa, eu pretendo faturar 100 mil. Então, tem que ter um contador para que te auxilie. Então, um exemplo, MEI... O que mais acontece é ele abre sem planejamento nenhum, daqui a 4 meses ele dá um boom e aí acontece o quê? Ele desenquadra. A Receita Federal pega ele, enfim, ele vai sem acompanhamento e daqui a pouco ele está cheio de problemas. Então, o contador não é uma pessoa, por isso que a Império nasceu, né? Não é a questão, vou mandar a guia para você pagar. Não, isso é uma obrigação da contabilidade. Mas a contabilidade é uma ciência consultiva, então ela tem que ter esse bate-papo aqui. Lá no nosso escritório, a gente recebe os nossos clientes, a gente senta na mesa e vai falar de negócio. A gente não vai falar de guia para ele pagar. As guias, né, os impostos, tudo está dentro do planejamento. Toda empresa tem que se planejar para pagar seus impostos, fornecedores, salários e tudo isso. Mas a gente fala de negócio. Como que você vai chegar nos seus objetivos, né? Como que está a sua precificação, como que está a sua margem de contribuição, como que está o lucro líquido, o lucro bruto, enfim, a gente fala sobre toda a estrutura da DRE ali com o cliente, para que ele entenda e aprenda para aplicar dentro do negócio, né? Essa é a ideia. A consultoria ela é super importante, porque você põe as cartas na mesa, né? Justamente. Muitas das vezes a pessoa está achando que está ganhando rios de dinheiro e não está fazendo a coisa da forma correta. Isso é o que mais acontece. Quando a gente literalmente pega os dados, né, a maioria dos MEIs, das empresas de pequeno porte, quando você pega ali os dados de fato, ou a precificação está errada, né, ou a quantidade de venda que precisa acontecer dentro do mês ali para que ele alcance ali o patamar ali de lucro, ou até mesmo para só pagar as despesas, né, não está acontecendo. Por quê? Não tem esse controle, não tem essa análise, não sabe por onde começar. Então, é por isso que entra aí a figura do contador, para orientar, né, mostrar o caminho que o empresário deve trilhar para ele chegar no sucesso, no lucro, né? Eu já fui empreendedora, né? Na época que eu fui empreendedora, eu lembro que eu fiz uma reunião, eu trabalhava com um italiano. Olha, para você ver como que é a visão. Eu fui para pedir 30 centavos não, R$1 de acréscimo no valor. Ele falou comigo que eu posso te dar 30 centavos. Nossa, eu fiquei muito chateada com aquilo. Mas e depois eu na época eu empreendi na área da alimentação. Aí eu falei assim, nossa, velho, 30 centavos que ele falou que me dá. Aí eu fiz as contas, quanto que é 30 centavos? Porque o que acontece muito dentro de quem está administrando um pequeno negócio é achar que eu posso fazer eu tenho que oferecer o melhor, mas eu não faço as contas para saber o que é o melhor dentro do meu empreendimento. Porque, às vezes, o que eu tenho condição de fazer é muito menos. Então, nessa época, eu oferecia muito mais, então eu pedi para poder aumentar. Ele falou 30 centavos. Eu lembro que eu fornecia o almoço dos funcionários. Aí, o almoço e janta, ele falou 30 centavos. Eu peguei e falei, ok.
Então tá, cheguei em casa, fiz as contas, falei, nossa Deus, pedi R$ 1, eu não consegui. Então, quando eu aprendi muito com isso, eu aprendi a valorizar o pouco. Porque às vezes a gente não valoriza. Dinheiro tem que ser valorizado. Ninguém mais que uma pessoa que entende para poder chegar para você e explicar, olha, dessa forma que você está levando seu negócio não vai ir para frente. Seu negócio não vai crescer. Justamente. Né? Porque você sabe a forma correta de conduzir o seu negócio. E aí, a principal diferença entre atuar apenas no cumprimento das obrigações, assessorias e realmente usar a contabilidade gerencial como ferramenta de tomada de decisão. E para você, qual que é a principal diferença? Então, a contabilidade, né, ela tem, de fato, a contabilidade tradicional, que é todo esse cumprimento de obrigação que a gente precisa. A Receita Federal ela impõe inúmeras obrigações. Cada dia, se você acompanha ali, eles estão criando novas obrigações. Recentemente, eles queriam criar uma obrigação para controlar os benefícios que os clientes possuem. E eles já têm todas essas informações lá. Então, a contabilidade tradicional, né, que é a burocrática, ela sempre vai existir, infelizmente, mesmo com a reforma tributária que está vindo, não vê se falando, tipo assim, ó, vamos acabar com esse tanto de obrigação, vamos reduzir, porque a carga do contador está muito sobrecarregada. Ele precisa focar em desenvolver negócio, né, que as empresas cresçam. Infelizmente, não tem. E tem muita multa. Né? Hoje, o que mais a Receita Federal quer falar é multa em cima do contador. E multas ali com base no faturamento do cliente, que não é com base no seu honorário, né? Então, a gente tem que, de fato, a parte tradicional aí, que é das obrigações, tem que estar muito bem organizada. Só que o contador ele precisa entender que não é só essa parte, ele precisa ser gerencial. Então, ele tem que ter ali toda uma estrutura tecnológica, né? Nosso escritório hoje, a gente foca em tecnologia para que essa parte burocrática, essa parte das obrigações, né? A tecnologia nos apoie para que a gente tenha tempo para focar no gerencial, que é cuidar do nosso cliente. Porque o gerencial é que muda o cenário da empresa. Não é as obrigações. Né? A gente vê muito, né, os clientes chegam para a gente com obrigações atrasadas, cheio de problemas ali. Mas não é isso que vai mudar, não é a Império Contabilidade colocar as obrigações dele em dia e passar a entregar tudo em dia. Não. Isso aí, nossa equipe e a tecnologia está ali para fazer, mas é ele ter o bate-papo, igual a gente está tendo aqui, ó, e falar de negócio. Então, peraí, traz para mim, igual quando o cliente chega, a gente fala para ele assim, ó, tá aqui essa relação, eu preciso que você faça todo esse levantamento para mim e traga para que eu possa analisar. Então, ele vai, faz o levantamento, ó, isso aqui eu tenho, essa informação aqui eu não tenho, isso aqui eu não sei como é que eu pego. Então, a gente começa a falar de negócio. A gente monta todos os dados, monta um planejamento tributário e financeiro para que ele siga, né, a partir do momento que ele se torna cliente, e dali a gente começa a acompanhar. Então, aí faz a contabilidade gerencial. Pô, a gente entendeu que, diante do cenário, eu tenho uma loja, né, o custo dessa loja é X, eu tenho funcionário, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que fazer tudo isso. Então, qual que é o valor que eu tenho que chegar de faturamento? Ó, aí, um exemplo, às vezes a análise fala assim, ó, você tem que faturar R$100 mil por mês, ele está faturando 60. Então, ele está todo mês ali num déficit de R$40 mil. Que às vezes é cheque especial, são empréstimos, enfim, ou o próprio dinheiro que o sócio está injetando, porque às vezes faz confusão patrimonial, né, está usando a conta pessoal para fazer os pagamentos da empresa fazer a conta pessoal, então ele não consegue enxergar. E aí a gerencial vem para estruturar tudo isso e mostrar para ele, não, peraí, vamos separar. Vamos fazer as suas contas aqui, as contas da empresa, e aí você vai começar a ver os números. Vai ver quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa gasta, aonde a empresa está gastando, porque o mais importante é saber aonde está gastando, não é quanto que só gasta, né? Porque quanto que gasta ele sabe. Às vezes ele fala assim, eu faturo R$50 mil e eu gasto 70 mil todo mês. Exatamente. Tá, mas para onde está indo esses 70 mil?
Então, é entender, ter um plano, né, de contas bem estruturado, bem organizado, desenhado para a empresa, de acordo com a sua atividade, para que consiga se analisar, né, aonde está indo cada valor desses 70 mil gasto e como que está fazendo para cobrir essa diferença. Às vezes ele está tirando da reserva dele e não está conseguindo perceber. Então, é isso, que a gente vem. E a contabilidade gerencial ela foi, né, criada para isso, para que a gente consiga gerenciar o negócio. Então, é muito importante a gente colocar ela em prática. A Império, então, ela tem uma visão humanizada, ela traz essa questão de compreender a necessidade do seu cliente. Sim. Porque não só são números, né? Por trás daquela dificuldade que a empresa está passando, tem ali coisas que às vezes que a pessoa está com dificuldade de administrar e é pessoal, muitas das vezes, que a empresa, às vezes, ela mistura muito o pessoal, né, com o empresarial. Sim. E aí as contas ali, quando chega no final do mês, que vai fazer as contas estão juntas ali e, na verdade, é totalmente separado. Justamente. Então, assim, ó, no cenário que a gente está vivendo hoje, você falou muito sabiamente, o empresário está sobrecarregado. Ele já tem os problemas pessoais e aí ele tem os problemas também da empresa. E aí, se ele não conta ali com um contador que chegue e apoia ele, fala assim, não, peraí, vamos separar aqui, ó. Você vai precisar tirar ali 3 dias, né? Tira um final de semana para você resolver seus problemas pessoais, enfim. Vamos voltar aqui na semana seguinte, focado no negócio. Agora vamos entender os desafios que o negócio está enfrentando. E ali você pega e começa a tratar os desafios. Olha, você não está vendendo, peraí, como é que está seu marketing? Como é que está seu setor comercial? Ah, não tenho marketing, não tem setor comercial. Não, então peraí, então vai ter que estruturar, porque não adianta falar assim que a empresa precisa vender, tem um bom negócio, né, tem um bom produto, um bom serviço, mas não consegue vender, porque às vezes não tem um comercial, ou às vezes não. Às vezes até tem um bom comercial, investe em marketing, mas o produto talvez não está legal, está precisando de um ajuste. Enfim, então o contador, com os números, você consegue chegar. É igual o médico, né? O médico, você senta lá, ele vai fazendo perguntas até ele chegar na causa raiz. Ele pede ali alguns exames. Então, o contador é a mesma coisa. A gente senta, vai fazendo perguntas, o empresário ele vai falando, não, eu estou fazendo isso, eu estou indo aqui. Você vai só observando, captando os dados, os números, as informações e chega na causa raiz. Por quê? Isso vai gerar números, que vai gerar receita, enfim, ganhos para a empresa. Nem sempre, às vezes, o ganho para a empresa é só aumento de faturamento. Às vezes, o gasto de forma errada também é um fator que é extremamente importante ser analisado. Às vezes, eu já tive cliente que comprava, ele não ia no atacadista, num fornecedor grande e comprava toda a matéria-prima que ele precisava por mês de uma vez só. Ele comprava ali diariamente, semanalmente. Todo dia ele estava comprando picadinho. E ele ficava pagando muito mais caro. E era diferença exorbitante, ao invés dele ir num fornecedor grande. Porque ele não conseguia ver que ele tinha tempo para parar, desenvolver um fornecedor, né, e fazer uma encomenda mensal, semanal, quinzenal, enfim. Fizemos isso para ele, a despesa dele reduziu consideravelmente. Ele não precisou aumentar o faturamento nem nada. Consequentemente, isso gera o quê? Lucro para a empresa. E uma nova receita, né? Justamente. É interessante que se você vai fazer as compras e você compra uma maior quantidade, você pede pelo Televendas, por exemplo, você consegue um desconto enorme. Justamente. E muitos empreendedores não sabem disso, pagam muito caro. Essa quebra que dá durante o mês de te pegar no caixa, porque você precisa ter um caixa reserva, que é para poder a manutenção do mês, mas você precisa ali de todos os dias ter dinheiro para a manutenção do seu negócio. E aí nós estamos falando de televenda, gente, inúmeras coisas tem televendas hoje em dia. Se você fazer esse controle de estoque, muito mais fácil do seu negócio ir para frente. Porque você tem um controle até de que você tem, o que você não tem, o que você não precisa nesse momento. Que às vezes você vê alguma coisa ali que está com preço bom, mas na verdade não é o momento. Justamente. E tem que ver, igual você falou, sabiamente. Então, exemplo, às vezes se eu não tenho um controle de estoque, entendo ali, né, qual que é a quantidade de estoque que sai, o giro do estoque de determinada mercadoria,
às vezes eu vou comprar, vejo um preço excelente daquela mercadoria e nossa, eu tenho que comprar, mas o meu estoque já está lotado, não tem saída. Então, às vezes, acontece inúmeras coisas. E a contabilidade, ela vem para travar isso. Não, mas por que você vai comprar essa mercadoria? Não, mas o preço está excelente, cara, mas a gente já está com o estoque lotado, não vai comprar. Então, eu já barrei inúmeras compras, né? Nossa, mas está vantajoso demais, é muito... Não, cara, não tem saída. Esse é um produto que não faz sentido para a gente nesse momento. Né? A gente já está com estoque e tudo. Então, às vezes, tem hora que determinado produto que tem um giro muito alto, a gente pega e fala assim, ó, esse tem um giro muito alto. Então, compensa se a gente compra, às vezes, 100 unidades no mês. Vamos comprar 200, vamos pleitear com o fornecedor um desconto maior, né? Porque a gente agora, ao invés de comprar 100, vamos comprar 200. Então, são inúmeras coisas que precisam ser observadas, né? Prazo médio de compra, prazo médio de venda. Então, os problemas da empresa são inúmeros, mas devido a não observar toda essa complexidade, né? Então, a contabilidade é um universo muito grande. Eu brinco com o pessoal que eles falam assim, né? Se é contador, você tem que saber tudo. Eu falo assim, gente, vocês têm noção do tão grande que é a contabilidade? Né? Então, dentro de contabilidade, nós temos setor, departamento pessoal, departamento fiscal, nós temos societário, nós temos contábil, você tem setor de processos, regularização, e cada um desses setores são inúmeras vertentes, inúmeras tarefas, inúmeras coisas que precisam ser analisadas. Então, uma contabilidade bem estruturada, bem apoiada, né, que entenda de todo esse universo, de cada um desses setores ali, ele vai conseguir colocar tudo isso em prática no seu negócio. Porque, às vezes, a pessoa ela abre o negócio, ela não entende de todo esse universo. Então, exemplo, vamos pegar aqui a área trabalhista. Né? Eu quero contratar uma pessoa. Tá, quais são os custos de se contratar um colaborador? Pessoas é algo que as empresas não sobrevivem. Quem faz as empresas? São pessoas. Não é, as tecnologias são boas, são interessantes, a gente precisa muito, mas quem faz o negócio crescer são pessoas. Se eu abrir a contabilidade Império e colocar só a tecnologia, sem pessoas, ela não vai caminhar sozinha. Então, precisa de pessoas ali. Então, é entender qual que são os custos de pessoas, né? O que eu preciso, todas as legislações, todo o processo burocrático para que eu contrate uma pessoa e colocar isso dentro do planejamento da empresa, para que a empresa consiga se manter no mercado, crescer, valorizar seus funcionários, né? Ela precisa entender para colocar isso no plano. Então, o que mais acontece é, eu contrato na emoção sem saber, eu abro a empresa na emoção, não procuro um contador, e aí a gente acaba caindo na estatística do Sebrae, né? Não entendeu do negócio, né? Não fez uma pesquisa de mercado, não fez um plano de negócio, não procurou quem entendia para poder apoiar, e aí abriu, gastou tudo o que tinha e acabou fechando. E fala assim, ser empresário não vale a pena. E, na verdade, vale muito a pena, né? Só que... É porque a pessoa não buscou informação, se estruturar, entender do negócio dele. Justamente. Fazer uma avaliação, né? Porque a gente tem que estar sempre fazer uma avaliação de mercado para saber se vale a pena, se não vale, se aquela área, como que está. Justamente, né? Porque todos os setores da economia são interessantes, só que você tem que fazer essa pesquisa, né? Então, às vezes eu falo assim, eu vou abrir uma contabilidade em tal região, mas eu tenho que fazer uma análise e entender ali como que é aquela região, a quantidade de empresas que tem naquela região, né? O meu público-alvo, então eu tenho que entender tudo isso. Então, cada empresa que for, né? Cada empresário que for abrir a sua empresa, você precisa fazer essa pesquisa de mercado e entender, eu vou colocar minha empresa aqui, vale a pena? Eu tenho cliente? Eu tenho condições de me manter? Então, isso aí, o contador, né? Posicionado, ele ajuda o seu cliente. Vamos abrir uma filial. Beleza, a gente vai abrir uma filial. Aonde? Né? Como que vai ser? Quais serão os custos né, de operação? Exatamente. Então, ali a contabilidade ela começa a fazer perguntas que aí as pessoas que estão envolvidas no negócio né, trazem as suas respostas,
porque o contador ele não tem todas as respostas, mas ele tem todas as perguntas para chegar-se nas respostas certas. Então, a gente vai fazendo, pega o time comercial, beleza. Está querendo abrir uma filial porque lá é interessante, está vendendo muito. Tá, me passa aqui os dados. Aí pega ali o setor, né, de estoque, os suprimentos. Beleza, se a gente abrir a filial lá, e os fornecedores, como é que é para entregar lá, e os custos, enfim. Então, você começa a fazer todas as perguntas para chegar no número. Pô, eu vou investir naquela área ali, às vezes vamos supor, uma indústria que vai abrir uma filial num determinado local. Vou ter que investir lá 10 milhões, né? E o meu ROI aqui, que é o retorno do investimento, às vezes não vai valer a pena, não vou conseguir retornar o investimento. Nossa. Vou investir 10 milhões e vou perder 10 milhões. Entendeu? Então, é muito importante fazer essa análise. Por quê? Não importa o valor que você invista, né? Muitas pessoas, às vezes, vão investir ali R$5.000 no negócio. Às vezes, a pessoa demorou um tempo para juntar aqueles R$5.000, ou 5 mil, 100 mil, 1 milhão, o que for. Então, você precisa entender, se eu juntei, se eu economizei e eu vou investir, esse investimento tem que trazer retorno. E, para isso, você precisa analisar. Que quando você vai lá no banco, né, você deposita, você não quer o retorno? Com certeza. A empresa é a mesma coisa. A empresa é uma personalidade jurídica distinta do sócio, né? Ela só não tem vida igual um ser humano, mas ela tem todo um organismo ali que move ela, né? Então, ela tem um CNPJ, você vê, é diferente do CPF, ela é toda estruturada de forma individual. Então, o sócio está investindo na empresa, né, o seu capital, e ele espera o quê? O retorno daquilo, que a empresa traga lucro para ele, traga retorno, né? Aí é a análise que vai ser feita, se vai ser mensal, se vai ser semestral, se vai ser anual, né? O prazo, às vezes, vai investir para ter um retorno daqui a 10 anos, enfim. Então, é a análise que precisa ser feita. Ô, gente, está fazendo sentido para vocês? Olha só quanta informação bacana aqui que o Luiz está trazendo para nós. Se você tiver dúvidas, né, do que a gente falou aqui, coloca aí as suas dúvidas que o Luiz depois vai lá, né, Luiz? Responde certeza. lá para nós. Dá um toque no pessoal aí que está empreendendo, as pessoas aí que têm empresas que estão com tantas dúvidas, né, até na relação tributária. Entra lá em contato com a Imperium, chama eles lá, bate um papo com eles lá, o Luiz está lá pronto para poder te atender, faz uma consultoria lá, leva a sua empresa para lá. E se você quiser fazer um podcast aqui no Vitrine Hack Studio, olha, seu lugar é aqui. Vem para cá, num ambiente gostoso, um ambiente climatizado. Aqui, se você vem para cá para poder fazer, tem a produção aqui, tem a fotógrafa, temos aqui uma gama de gente que está ali, tem expertise, que sabe o que faz. O ambiente aqui é muito gostoso, tudo de primeira, as câmeras de primeira. Você pode vir aqui para o shopping. Além de você fazer seu podcast, você pode fazer um happy hour depois. E aí? Tá pronto para poder vir aqui para o Vitrine Hack Studio? É a sua vez de você fazer seu podcast aqui. Chama aí, ó, tantas pessoas que querem divulgar o seu produto, o seu trabalho, a sua empresa. Vem para cá, para o Vitrine Hack Studio. Luiz, ó, queria fazer uma pergunta para você. Você tem algum caso, assim, de consultoria e planejamento tributário, de reorganização societário, que gerou ganhos expressivos? Que, assim, da empresa, assim, que a empresa ela evoluiu? Sim, com certeza. Ó, essa indústria mesmo que eu te comentei é um deles, né? Não foi só ali na parte do estoque, esse foi um segundo plano. Quando nós entramos lá, né, a empresa ela estava operando no prejuízo. E aí o regime tributário que ela estava naquele momento não era o regime ideal. Então, nós fizemos a análise, pegamos todos os dados, né, uma empresa grande, analisamos ali que a empresa estava pagando determinados impostos, né, que não deveria estar pagando naquele momento. Então, fizemos a alteração do regime. Só com a alteração do regime, deu a economia aí de impostos que ela estava pagando de 2.400.000 por ano.
mais a economia de 2,5 milhões no estoque que estava saindo. Então, só aí, todo ano, ela ficava pegando empréstimo atrás de empréstimo para sobreviver, deu uma economia anual de 5 milhões. Então, ou seja, hoje é uma empresa que no cenário que a gente está de incertezas políticas, de tudo que está acontecendo, eles estão crescendo até essa data, até essa hora, 36%. Então, Ótimo. assim, muito bom. Não é, se você pegar bom. esse número, esse dado, não é qualquer empresa que hoje está crescendo 36%. Então, assim, tem empresa aí custando a chegar a 5%, 10% de crescimento. Então, eles são um caso muito bom, mas a gente organizou toda a estrutura, né? Desde a entrada ali do PV, do setor comercial, até o final. E não é só essa, né? Nós temos inúmeros cases de sucesso, né? Então, exemplo, nós chegamos numa empresa, num salão de beleza para fazer uma consultoria e estava tudo avacalhado, muita coisa organizada, não tinha controle de nada, né? Os funcionários não estavam satisfeitos porque eles não tinham os dados, as informações. Então a gente pegou, organizou, colocou sistema, começou a controlar estoque, começou a controlar a questão do financeiro, tudo que entrava, tudo que saía. Começamos a organizar, a empresa passou a ver seus dados e com isso ela começou a tomar as decisões corretas. Então, ela começou a ver que a empresa não estava trazendo o retorno que ela precisava redesenhar a precificação, que ela precisava redesenhar a quantidade de clientes que iam no salão todos os dias para que ela passasse a ter lucro. Então, fizemos todo esse levantamento, toda essa projeção para que ela ali trabalhe no seu comercial, no seu marketing, para trazer essa captação. Então, exemplo, às vezes estava vendendo ali um serviço por R$300, quando na verdade deveria vender por R$450. Então, a cada cliente ela tinha um prejuízo de R$150. Então, depois de redesenhar, de organizar, a empresa passou a ter lucro. Então, assim, esse é um caso. Teve um outro cliente que a gente teve, que ele pagava a mercadoria que ele compra, ele é do setor de autopeças, e o setor de autopeças tem a questão do monofásico. O imposto ele já foi recolhido lá pela indústria, então você não precisa pagar ele novamente. E ele pagava 2 vezes. Então, ele trocou de contabilidade, veio para a nossa empresa, a gente organizou e falou para ele, ó, a partir de agora você não precisa mais pagar imposto 2 vezes sobre esse produto aqui. Organizamos, ele teve uma redução do pagamento dos impostos, porque já estavam pagos. Quando ele faz a compra dessa mercadoria, né, esse imposto ele já estava recolhido e ele recolhia de novo, por não saber da própria mercadoria, né? Porque não é uma coisa que ele precisa saber. Né? E isso, de fato, o contador é que tem que sentar com ele, entender do negócio do cliente, que é o foco da Império, né? Entender o seu negócio. Então, quando a pessoa me liga, Luiz, tal, eu fiquei sabendo da contabilidade, a primeira pergunta que eu falo para ele é assim, que dia que eu posso ir na sua empresa? Porque eu preciso conhecer seu negócio para a gente começar qualquer coisa. Então, preciso entender o que você faz, o que você vende, como que você vende, por que você faz isso, né? Qual que é o impacto na sociedade, na vida das pessoas, para que então aí a gente consiga analisar, né, o tratamento tributário de cada serviço ou produto que você vende, toda a sua estrutura. Então, eu entro para dentro do negócio mesmo para entender, para conversar com ele de todo o negócio, porque assim você consegue trazer retorno financeiro, né? Redução ali tributária, entender qual que é o cenário dele atual, se é de lucro, se é de prejuízo, e fazer todo o planejamento, né? Tanto o planejamento financeiro quanto o planejamento tributário, porque é de extrema importância você ter os dois. Um não substitui o outro, né? O planejamento tributário é para entender qual que é o melhor regime, aonde eu vou pagar menos impostos, né? Ou ver ali a elisão, que são as brechas da lei, que eu posso ali andar sobre ela para que eu não pague determinado tributo. Então, você tem que analisar e entender para que faça tudo de forma correta, né? E o planejamento financeiro é para que a empresa veja o lucro, né, para que o empresário ali no final do ano, no período que for determinado, ele consiga entrar lá na conta e falar assim, não, eu consegui juntar agora R$100 mil, R$500 mil, R$1 milhão, eu tenho investimentos hoje espalhado em várias empresas, enfim, em várias cartelas de investimento, devido a todo o planejamento que foi feito. Então, isso é muito importante, né, você pegar e executar isso.
Então, todos os clientes que nós colocamos isso em prática, eles conseguem entender os seus números, conseguem ver os seus resultados e, com esses resultados, investir em máquinas, equipamento, pessoas. Então, todas as empresas, elas investiram em alguma área, né? A indústria passou a investir, trocou todo o seu maquinário, trocou questão da estrutura para pessoas, né? Computadores novos, equipamentos novos, aumentou salários, aumentou benefícios, tudo com o quê? Com a economia de 5 milhões que eles não conseguiam, né? Eles queriam valorizar, mas não tinha como. Então, o salão começou... Partiu de um gerenciamento, né? Partiu de um comitê, né? A contabilidade envolvida... eu sempre falo, é um trabalho a 4 mãos, né? Não adianta o empresário achar que vai jogar o contador lá dentro e vai resolver o cenário da empresa, ou ele também achar que vai sozinho, sem o conhecimento, porque se ele tem o conhecimento, ok, aí ele vai fazer tudo isso acontecer. Mas se ele não tem o conhecimento, né, eu entendo do produto, mas eu não entendo de negócios. Então, ele precisa trazer quem entenda de negócios. E hoje a contabilidade é o setor que mais entende de negócio. Luiz, eu não entendo da área técnica, né? Então, exemplo, a indústria lá, eu não entendo da área de engenharia, eu não entendo como fazer aquele produto, as matérias-primas que vão naquele produto, mas eu entendo de toda a estrutura que eu tenho que analisar para que entender qual que é o custo daquele produto, a quantidade que aquele produto gasta de matéria-prima, quais são aquelas matérias-primas, aonde encontrar, a complexidade, se a gente pode exportar, se não pode exportar, enfim, entender o cenário da empresa, tudo isso. Então, quem entra? O contador, para entender o NCM junto com a engenharia. Então, às vezes, a engenharia está com dúvida de entender o NCM do produto. Ah, mas qual é o NCM que eu coloco nesse copo? Não, peraí, vamos entender como que esse copo é construído, quais são as matérias-primas para fazer esse copo, qual que é o processo de produção desse copo. Então, vamos aqui dentro da TIP entender qual NCM que a gente consegue colocar, que às vezes está classificando errado. Eu já vi muito isso. Classifica um produto como um NCM, às vezes a tributação é maior, né? E, na verdade, era outro. Ou ao contrário, porque pode acontecer também. Você faz uma classificação, meu produto se encaixa nesse aqui, está pagando menor do que deveria pagar de fato. E é um risco, porque aí, beleza, você vai economizando, e às vezes aquela economia nem virou lucro, você só acha que está economizando. Aí amanhã você cai numa Receita Federal da vida, num processo de auditoria, e fala para você assim, na verdade, seu produto você classificou errado. Você deveria ter classificado nesse aqui, você classificou aqui, agora você tem que recolher toda essa diferença de imposto. Você está preparado para isso? Você não está preparado para isso. Ninguém vai lá e faz uma reserva. Eu acho que posso ter classificado errado, vou fazer uma reserva aqui, uma contingência. Ninguém imagina isso, né? Então, justamente. Vai levando, né? Não vai acontecer, mas pode sim acontecer virar um prejuízo para a empresa. É o que mais acontece, né? O pessoal achar que não tem a fiscalização, né? A Receita Federal não vai pegar, o município, enfim, a União. E acontece, gente, todos os dias está tendo fiscalização, igual agora. A Receita Federal começou a disparar um monte de cartas, né? Notificando os empresários que fazem retirada de lucro, mas a empresa opera no prejuízo. Então, se a empresa opera no prejuízo, você não pode retirar lucro, porque o empresário retira lucro aonde tem lucro. Então, eles estão retirando sem ter lucro, né? E a Receita Federal começou a notificar. Eu quero as devidas explicações. Então, a gente está vivendo um tempo de muita transição na área da contabilidade, né? Então, você tem aí reforma tributária, que é um desafio enorme, né? Que já está aí, já está regulamentado, vai sofrer muitas alterações, né? Mas já é um cenário real. A partir de 2026, a gente já começa o período teste da implantação da reforma tributária. E aí tem contabilidades que ainda nem leu a legislação ainda, nem pegou a reforma ali para entender qual que é o cenário. Eu já estou fazendo reunião com os meus clientes, que eu sei que vão ser impactados pela reforma tributária, e já falar para ele, a partir de agora você vai ter que observar isso vai ser assim, a partir do ano que vem já é assim, você já alterou o seu escopo do XML, já mandou para o seu ERP, para o seu sistema, para ver se eles já estão alterando aqui o layout da nota fiscal.
inúmeras coisas. Isso aí já é uma visão da Império, né? Já é sair na frente. Justamente. Sair na frente. Isso faz parte da ideologia da Império? Com certeza. Império tem um nome ali, é um nome diferente, né? Justamente. Já tem um sentido ali. Quando você fala assim, eu já vou sair na frente, quer dizer, você já tem uma visão mais ampla daquilo que vai acontecer com o seu cliente, você já está saindo na frente. Império lembra muito disso. Então, a gente de fato quer construir um legado, né? E esse legado é um império, né? Que vai ser aí falado de empresário para empresário, de gerações em gerações, quando se pensar em contabilidade, se pensar no nome império, que é, de fato, a contabilidade que vai estar junto com o cliente como um parceiro de negócio, não só como ali, hoje as pessoas veem a contabilidade como uma despesa, mas, na verdade, a contabilidade é um investimento. Ela tem que te trazer retorno. Então, quando você investe, né, e isso te traz retorno, você não sente peso, você não sente culpa, nem nada. Você, na verdade, você quer investir mais. Então, hoje, os meus clientes eles falam comigo assim, cara, eu vim para cá, né, às vezes eu pagava menos do que eu pago hoje, mas, na verdade, eu vejo que eu pago o valor certo, porque o retorno que você me traz é muito maior. Então, é isso, é entender. Porque o mercado, ele sempre vai ter o que vai falar assim, eu cobro menos, eu cobro menos, eu cobro menos. Tá, mas qual que é o seu diferencial? O que você entrega para o seu cliente? Então, a gente, de fato, precifica com o preço justo, de acordo com o que eu te entrego. Então, hoje eu tenho plano, desde o MEI que está começando, né? Eu não vou pegar ali, vamos estrangular o MEI. Não, eu quero que ele cresça. E ele crescendo, a Império vai crescer com ele, junto. Então, ele vai falar assim, não, eu comecei com esse contador aqui, esse contador é fera. Cara, vai para lá que os meninos que trabalham com ele é tudo humanizado, que é o que você falou. A nossa visão é essa, né? Tanto a minha equipe quanto a minha pessoa é isso, é ser humano. Então, eu converso muito com as pessoas que trabalham conosco no dia a dia e eu falo assim, cara, nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Então, não adianta eu tratar vocês como um robô, falar assim, pô, Luiz, a cabeça está cheia, né? Eu posso sair, dar uma volta ali, dar uma esparecida? Claro, com certeza. Eu preciso ser com a cabeça limpa aqui, clean, para pensar em soluções para o cliente. Não vai levantar, não. Eu te pago para trabalhar de 8 às 5 e você tem que ficar aí. Não, é ser humano mesmo. É entender que, né, na maior parte que trabalha em contabilidade são mulheres. Então, às vezes, é mãe, tem filho, né, vai precisar fazer uma ligação, vai precisar ver se o filho está bem, fica tranquilo. Desde que entregue os resultados, né, nós somos humanos, nós temos isso. Né? Então, é pegar isso e passar para o nosso cliente. De fato que nós somos humanos, ele também é humano e que juntos, né, nós fazemos a diferença para a empresa, fazemos a empresa crescer. Então, esse é o legado que nós queremos deixar. Ótimo, né? Muito bom. Nos setores da economia, qual que é a indicação sua para as pessoas que querem investir? Olha, hoje, né, o setor de serviços, né, tem uma grande demanda. Né? Então, cada dia mais as pessoas hoje estão consumindo bastante serviço. Né? Então, exemplo, serviço de estéticas hoje está em alta, você vê muitas pessoas formando nessa área de estética, ramo de alimentação, todo mundo precisa se alimentar e cada dia mais a gente está buscando, né, coisas diferentes, então é um ramo também muito bom. E vestuário. Então, todo mundo precisa vestir. Então, e não para, né? Não para. A gente está sempre comendo, a gente precisa sempre se vestir e a gente precisa fazer o lazer, né? Se divertir, cuidar da saúde, cuidar do corpo e até mesmo cuidar da mente. Então, ou seja, são áreas que você, é lógico, não é só pegar e investir, fazendo todo o planejamento, entendendo aonde eu vou abrir a minha empresa, aonde eu vou ofertar o meu produto, o custo, tudo isso, quem é o meu público-alvo, você consegue ter um retorno muito bom. Então, exemplo, eu tenho clientes que estão investindo muito na área de lanchonetes e estão crescendo. Cada dia está abrindo um ponto num lugar novo, porque a demanda está muito alta. Então, essa questão de estética mesmo, né?
Muito alta. As pessoas cada dia mais estão, você vê abrindo consultório, se cuidando. Porque hoje em dia todo mundo quer estar com a autoestima boa, né, lá em cima, quer se cuidar, quer ter um corpo bacana, um cabelo bacana. Então são áreas da economia que estão crescendo muito, né? Diferentemente ali da questão de indústria, né? Porque aí já era uma área mais técnica que tem que entender muito, né, de engenharia, entender muito. Então, essa parte de indústria, você não vê tantas indústrias abrindo todos os dias, né? Então, é algo que a pessoa que vai abrir tem que entender muito do negócio. Você indicaria gestão estratégica nesses casos aí? Porque está acontecendo muito, né? Tem que ter uma gestão ali. Começar como? A primeira coisa, onde que é que eu vou estruturar esse negócio? Né? Igual você deu a indicação aí, qual que é o... decidi que eu quero abrir uma empresa, né? Escolhi ali uma área, que nem você falou. A gestão estratégica é o quê? A primeira coisa, planejamento. Então, aí a gestão estratégica, olha só para você ver que interessante. Então, é entender o meu ponto forte e os meus pontos a melhorar. Então, eu pego ali e faço assim, ó, eu sou um cara que entendo muito de estética. Né? Eu sei fazer os botox, né? Fazer cirurgias, enfim. Tá, esse é o meu ponto forte. Quais são os meus pontos a melhorar? Eu não entendo nada de finanças, eu não entendo nada de comprar as coisas, enfim. E entender esses pontos que você precisa, que complementam a empresa, porque a empresa ela é composta de vários setores, né? Então, você tem o setor operacional, o setor produtivo, é o que está executando ali todos os dias, mas você tem o setor de suprimento, você tem o almoxarifado, que controla o estoque, você tem o financeiro, você tem a contabilidade, você tem o marketing comercial e entender. E aí chamar os parceiros certos para te apoiar nessas áreas onde você tem a dificuldade. E entender os custos de cada um, para que você consiga precificar o seu produto. Então, né, não adianta nada eu ser muito bom, foi o que eu disse aqui, né, em fazer as cirurgias, em entender cirurgias, mas eu não sou bom para vender. Aí eu tenho que entender, eu preciso contratar alguém que é bom em vendas, para que me apoie no processo. Mas quanto que vai custar essa pessoa? Aí a gestão estratégica entra em tudo isso, porque você olha o todo, né? Todo o macro. Então, você faz ali dentro da gestão estratégica, tem o planejamento financeiro, porque ele precisa estar alinhado com a gestão estratégica, porque a gestão estratégica ela não vai pegar só o financeiro, né? Ela vai pegar esse operacional, como que ele vai executar, o tempo que ele gasta em cada procedimento, para que a pessoa que vai estar trabalhando ali no comercial consiga marcar as agendas de acordo para não encavalar procedimento, não dar aquele problema todo. Enfim, quais são as quantidades de produto que eu preciso para ter em estoque, para que não falte. Imagina você ter a agenda cheia e está faltando produto. Nossa. Aí você tem que desmarcar a agenda porque você não fez a gestão estratégica toda do negócio e faltou estoque. Passa uma visão negativa até mesmo do negócio. Justamente. Né? Então, assim, é entender, porque às vezes só a matéria-prima é importada, né? Aí tudo vai depender dessa análise estratégica do negócio, alinhada com o planejamento financeiro. Porque quem que vai custear tudo isso? É o planejamento financeiro, que tem que estar ali contemplando tudo isso, entendendo que, eu sou bom para operacionalizar. Então, vou precisar de um comercial, o comercial vai ser tanto. Eu preciso de uma pessoa para controlar esse estoque muito bem, porque eu não posso ter essa falha, o meu produto ele é importado, vai ter que entender esse tempo de importação para que não falte mercadoria, né? Então, vai ter que entender o ciclo do estoque. Eu vou precisar de uma contabilidade, eu vou precisar de alguém no financeiro, porque eu não vou ter tempo para fazer o financeiro. Então, eu vou precisar de um processo muito bem amarrado para que eu consiga auditar, né, esses números cheguem na minha mão e eu valide eles, todo o processo muito bem amarrado. Então, a gestão estratégica ela é extremamente importante. E aí é entender quais são as pessoas que vão te apoiar nessa gestão estratégica. A contabilidade, o contador, ele apoia muito na gestão estratégica. E é muito interessante quando o empresário ele entende isso e chama o contador à mesa, né, para falar sobre isso. O negócio ele tem um rumo totalmente diferente e ele alavanca muito mais rápido, porque todas essas vertentes são analisadas, né? Dentro de cada vertente dessa, tem muitas coisas que precisam ser verificadas.
E às vezes, assim, a gente conversando aqui é muita coisa para você falar. Então, é de fato parar, fazer ali cada coisa, né? Fazer o seu processo ali, as suas etapas, fazer toda a coleta de dados para colocar em prática, para entender, né? Vamos abrir a empresa, é uma empresa que vai ser lucrativa, é um negócio que vai precisar desse investimento, vai precisar aqui, começar a ter retorno dentro de um prazo específico X que foi determinado aqui no planejamento. Então, agora vamos à mão à massa. E para isso, né, tem que fazer esse planejamento. Se não fizer o planejamento estratégico, não fizer o planejamento financeiro, acaba que abre, vai para a operação e começa a ficar aquele desespero, né? E aí o empresário se sente muito pressionado, fala assim, eu vivo para o trabalho, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para lazer. Só trabalha e não vê a cor do dinheiro, né? Mas porque não fez o planejamento estratégico, entendeu? Então, se você não faz o planejamento estratégico, de fato, e vai para a operação, você vai tomar todo o seu tempo. Por quê? Você vai executar de acordo com o que você vai vendo que precisa. Então, você vê uma questão dos, se não me engano, acho que é os japoneses, né? Ou chineses. Eles construíram o hospital com poucos dias. Mas por quê? Eles planejam muito tempo. A execução deles é muito pouca. Eu vi essa semana que eles levam uma semana para construir. É porque eles planejam muito tempo. Então, eles, ano que vem a gente vai construir um hospital. Beleza. Não é igual a gente que começa a planejar. Não, então beleza, ano que vem? Não, então ano que vem a gente começa a falar disso. Não, eles já estão fazendo agora. Todas as etapas, identificando cada ponta que poderia dar problema. Não, mas peraí, e se a gente encontrar esse percalço aqui no meio do caminho? Como é que a gente vai fazer? Não, peraí, se a gente encontrar isso aqui, né, a matéria-prima acabou aqui no país. Não, aí tem o Brasil lá que a gente vai exportar do Brasil, de outros países, enfim. Então, eles planejam muito tempo para que a execução, qualquer percalço ali, né, qualquer desafio, problema que eles encontrarem, já está planejado. Isso é bom demais. E a empresa precisa entender isso. O planejamento estratégico é para isso, para que eu entenda todo esse caminho. Beleza, nós vamos iniciar uma operação em janeiro, uma clínica de estética. Vamos fazer o planejamento. Qual que é as máquinas que vão precisar, qual que é as ferramentas, enfim. Todo esse... Então, gente, o Luiz esteve aqui hoje para poder dar essa clareza para nós, que foi ótimo esse bate-papo, viu? Eu que gostei. Deu muito claro. Muito bacana. Tipo assim, a gente tem uma visão de contabilidade fechada, mas aqui a gente abriu um leque de compreensão e entendimento, né? Eu falo que o saber é algo que ninguém toma da gente. E quanto mais informação a gente tem sobre o negócio, sobre a vida, enfim, é muito bom. Faz toda a diferença na nossa vida. Com certeza. E qual conselho você deixaria para os empresários que possuem uma estrutura robusta, mas desejam evoluir em governança, compliance e performance financeira? E aí, esse papo foi tão bom, mas tão bom, que eu já vou deixar você respondendo e dando as considerações finais aqui no nosso podcast de hoje, que foi muito bom, gente. Então, para você, né, que é empresário e está com inúmeros desafios hoje no seu negócio, né, é entender, o seu contador está te apoiando? Primeiro ponto, né? Nós estamos aqui prontos para te apoiar em todas essas vertentes. Então, são inúmeras vertentes que precisam ser analisadas e estruturadas. Então, se você hoje não está conseguindo ver os resultados do seu negócio, né, ver a clareza dos seus números, não está conseguindo entender, está se tornando um fardo pesado, a ideia nossa é transformar isso, né? Desmistificar o empreendimento no Brasil. Empreender é algo muito bom. A gente empreende para ter tempo para a família, para ter tempo para olhar os negócios mesmo crescendo. Então, a Império Contabilidade, além de fazer a parte burocrática, né, que ela é extremamente necessária, nós fazemos também o acompanhamento gerencial, financeiro, estratégico do negócio, para que o seu negócio cresça, desenvolva e ele esteja preparado para lidar com todas as situações que virão, porque no Brasil hoje, infelizmente, não tem como a gente falar que uma empresa ela não vai enfrentar desafios, né? Nós temos inúmeros desafios, mas nós precisamos ter uma equipe qualificada para nos apoiar.
Então é isso. Eu te convido você, né, a entrar na nossa página do Instagram, acompanha lá, porque você vai estar sempre atualizado nas notícias, né, do mundo corporativo, de negócios, sobre contabilidade, finanças. E é isso. Te agradecer por assistir, né, esse podcast, esse bate-papo, e comenta aí, né, as dúvidas que você tem. É muito difícil a gente falar tudo aqui, né, em apenas 1 hora de podcast. Falar sobre negócio é algo que não tem fim, é inúmeras vertentes, são inúmeras coisas, e na hora que a gente pode também não ter lembrado de alguma coisa, então comenta aí, curte, compartilha, segue o canal, para que a gente continue falando de negócio, trazendo mais conteúdo relevante para você. Beleza? Obrigado, um abraço. É isso aí. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora conosco e até a próxima.